Então, boa tarde a todos, né, que estão presentes aí. Mais uma reunião nossa do SIG. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo a professora Rosália Moraes Torres, a professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e também subcoordenadora do Centro de Tecnologia em Saúde da mesma instituição. A professora vai nos abrilhantar esse nosso início de tarde, falando sobre o manequim Raven, que é um simulador cardiopulmonar, né, e uma ferramenta de aprendizado muito eficaz e que permite, né, simular de forma realística vários cenários de pacientes. Então, professora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito, né, o pronto atendimento ao nosso convite, viu? E vamos aí assistir a excelente apresentação que eu tenho certeza que será. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de mostrar esse projeto, que é um projeto, assim, um sonho antigo que a gente tinha de colocar um simulador de ausculta, né, na Faculdade de Medicina. Eu vou contar essa história e mostrar todas as características desse simulador, porque ele é um simulador, bom, para mim é um simulador especial porque permite que a gente trabalhe a ausculta cardíaca, que nem sempre é fácil, né, no dia a dia, nem nos ambulatórios, mesmo dentro dos hospitais. A gente não necessariamente tem todos os pacientes com todos os tipos de ausculta, que é um fator limitador, né? E cada vez isso vai ficando mais difícil com a questão dos consentimentos, etc. e tal. Então, esse simulador de ausculta, ele veio muito assim dentro de um momento em que ele poderá ser muito bem utilizado e aproveitado pela faculdade. Então, nós vamos falar, então agradeço muito, viu, por esse convite. Então, nós vamos falar sobre o Harvey, simulador da ausculta cardíaca, e nós vamos começar pensando assim, por que esse nome, Harvey, né? Que é um nome qualquer, tirado de onde, né? Esse nome, ele é uma homenagem a William Harvey, que foi um membro do Colégio de Médicos da Universidade de Cambridge, e ele era professor de anatomia e cirurgia do Colégio Real. Ele foi o pesquisador que descobriu como que o fluxo passava dos átrios para os ventrículos, que nós tínhamos 2 átrios e 2 ventrículos, e como que o fluxo dos ventrículos passava para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar. Então, nessa época, quando ele descreveu esse fluxo, ele inclusive escreveu um livro, que está aí a capinha do livro, mostrando que nesse livro ele abordava exatamente o movimento do sangue dentro das cavidades cardíacas. Existe até um quadro mostrando William Harvey, mostrando para o rei Carlos, o quadro simula isso, o Harvey mostrando para o rei Carlos um coração, né, e explicando para ele o funcionamento do coração. E nesse quadro tem uma coisa interessante, que até é colocada aqui, uma criança que vê toda esta cena, né? E essa criança representa o futuro, né? O futuro que o Harvey trouxe para a gente em termos de simulação e de aprendizado de ausculta cardíaca. Eu vou me permitir um pequeno, uma volta no tempo, né, sobre a ausculta, lembrando para a gente quanto que isso foi difícil em termos de evolução, né, da medicina. Inicialmente, nós tínhamos fomos brindados com alguns textos do Laennec, né, que falava sobre a ausculta cardíaca, mas eles faziam a auscultação direta, isso no final do século XVII. E aqui um texto no qual ele reclama um pouco de como que é difícil fazer a ausculta direta, principalmente em mulheres, porque você tem mais dificuldades do ponto de vista dos costumes da época, né? E também pela estrutura feminina, que eventualmente uma ausculta direta dificultava a apreciação dos sons cardíacos. Então, nesse texto que eu coloquei aqui, ele fala exatamente dessa dificuldade, e especificamente em mulheres, que ele sentia mais dificuldade de fazer a ausculta cardíaca. Então, uma pequena volta aí no tempo, para a gente até valorizar mais o que a gente tem hoje, né?
E a invenção do estetoscópio ocorreu em 1816, foi pelo Laennec, que inventou, então, o estetoscópio. Neste caso, era um estetoscópio de madeira. Repara que o desenhozinho era muito rudimentar, tinha 33 centímetros de comprimento e 7 milímetros de diâmetro, né? Era rígido, monoauricular. Aqui nós temos uma demonstração de como esse estetoscópio era utilizado. Então, aqui eu trouxe também a ausculta cardíaca, né? O tratado que ele escreveu na época sobre a ausculta cardíaca, para a gente estar, assim, só valorizando um pouco mais o que temos hoje, né? Nós estamos numa outra época completamente diferente. E depois nós tivemos a invenção do estetoscópio biauricular, que a gente acha que nasceu sempre assim, não foi, né? E depois foram surgindo vários modelos de estetoscópio. Mas a verdade é que a ausculta cardíaca, ela sempre foi algo muito árduo para qualquer estudante de medicina e para qualquer médico, né? Ele sempre exigiu muita dedicação, muitas horas de treino, à beira do leito. Até mostrei aqui uma situação de uma enfermaria do passado, vocês imaginem, né? Eles fazendo a corrida de leito e todo mundo tem que encostar o ouvido, aquele estetoscópio que é monoauricular, né, nos pacientes, a dificuldade que devia ser isso e também o quanto de gaps que havia nessa metodologia. Mas, mesmo assim, nós tivemos grandes ganhos na medicina com o uso do estetoscópio, mesmo o mais simples. Então, pelo fato de o aprendizado ser muito árduo, né, então a gente encontra muita dificuldade, e esse foi um grande motivo para a gente pensar na aquisição desse simulador de ausculta, tá? E a gente já vinha com um histórico na faculdade de medicina de adotar a simulação clínica como metodologia de ensino. Isso começou desde 2008, né, quando foi criado o LabSim, mas nós não tínhamos, então, um simulador de ausculta que fosse eficaz. Nós tínhamos simuladores muito simples de ausculta, eles estão lá até hoje. São pequenos torsos, assim, que tem alguma ausculta que é gravada ali, bem simples, tem uma lista de alterações e o estudante pode utilizar. Mas, assim, a ausculta cardíaca, ela exige um pouco mais do que apenas auscultar. É preciso que você correlacione os eventos auscultatórios com eventos clínicos, com a movimentação das jugulares, dos pulsos periféricos, eventualmente até com alterações da pressão arterial e outras alterações que a gente pode encontrar no tórax e no abdômen do paciente. Então, esses modelos que a gente tinha e temos ainda que eles estão lá, eles eram muito simples, muito básicos e precisavam de algo que trouxesse a ausculta para o século XXI. Por isso que esse projeto é um projeto do AVAS 21, que é o programa de inserção de tecnologia na Faculdade de Medicina, e já tem várias ações nesse sentido, e o Harvard é uma dessas ações para a inserção da tecnologia no ensino, na pesquisa e na extensão da Faculdade de Medicina. Então, as pessoas que formularam esse projeto foram eu e a Cacau, Maria do Carmo Barros de Mello, professora da pediatria, e nós escolhemos o Harvey porque ele já vinha com história de vida, né, de evolução de mais de 50 anos, que eu tive assim, o privilégio de acompanhar desde o final da minha residência. Eu era entusiasmada, sempre fui entusiasmada com tecnologia, quando eu vi na Medical Clinic o desenho, era um desenho do Harvey, não, uma foto preto e branco do Harvey. Desde então eu me apaixonei por esse simulador de ausculta, né? Então nós, quando fomos procurar o simulador, o Harvey foi o primeiro que veio à nossa mente, porque ele tinha um histórico grande, né? Já tinha com 50 anos de testagem, né? Ele tinha agregado uma série de recursos ao longo desses 50 anos. Ele tem a vantagem que os alunos e os professores podem criar seus próprios programas de estudo, eles podem fazer a mixagem que quiserem nos programas de estudo.
E o método é inovador, né? Ele traz grandes resultados exatamente porque ele não vem só com a gravação de uma ausculta cardíaca, ele vem com o caso clínico acoplado e todas as alterações que um simulador de ausculta pode trazer. Então, o Harvey foi escolhido por essas qualidades que ele tinha. E ele, como eu disse, ele é um simulador que já tem 50 anos de experimentação, ele tem um tamanho real, então um torso de tamanho real, então ele simula muito uma situação real de ausculta cardíaca, né? E como eu disse, ele simula de forma muito realista várias doenças cardíacas e varia pressão, varia pulso, varia os sons, varia os sopros, e ainda tem acoplados sons respiratórios. Então, as doenças cardíacas que são acompanhadas de alterações respiratórias, nos sons respiratórios, o aluno poderá acompanhar isso na sua simulação, né? Então, foi o escolhido. A história, ele não é um bebê, né? Não é um adolescente, é um simulador maduro de 50 anos, né? E ele foi testado e é utilizado em várias universidades no mundo, e inclusive para obtenção de título de cardiologia em alguns países. É o Harvey que é utilizado. Então, ele está super validado para ensino. Então, a escolha nossa se baseou muito naquilo que a gente tinha certeza que ia dar certo, né? Então, como eu disse, ele é portátil, tem áreas de som respiratório, são 6 áreas de sons respiratórios, tem 9 áreas de ausculta cardíaca, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele apresenta um total de 30 alterações cardíacas, de doenças cardíacas, mas hoje acoplou mais 20, então chega a 50. Ele pode interagir com um computador que tem os casos clínicos, né? Então, a pessoa pode, para alguns casos, esses 20 casos adicionais, a pessoa pode ver o eletro, pode ver o ecocardiograma, assim, com o ecocardiograma, não a imagem, mas a filmagem do ecocardiograma, pode ver os outros resultados de exame, pode acompanhar, inclusive, a evolução de alguns pacientes cujo caso, que são esses 20 casos selecionados, né? Então, ele tem ele traz ambientes de aprendizagem múltiplas, é tudo que a gente quer, né? Pode ser autoaprendizagem, aprendizado em grupo, ele pode ser utilizado em aulas magistrais, vou mostrar isso aqui também, né? Ele pode também ter configuração só de leitura, então ele traz uma série de possibilidades, cada um pode se adaptar àquela sua maneira própria de ensinar ou de aprender. Então, esse projeto a gente queria treinar os acadêmicos da Faculdade de Medicina para adquirirem, né, habilidades necessárias para a ausculta cardíaca, usando um sistema moderno de simulação, ajudá-los a desenvolver o raciocínio clínico, né, utilizando doenças cardíacas como os elementos de suporte, né, ensinar também eles a avaliarem não só a ausculta, mas também avaliar pulso arterial, pulso venoso, né? E também medir a pressão arterial adequadamente. Com isso, esse simulador ele poderia perpassar todos os períodos, começando, por exemplo, por exemplo, na clínica médica, do CLM1 até CLM5, poderia ser usado em graus crescentes de dificuldade, na pediatria também, do mesmo jeito, e também para residentes, né, do Hospital das Clínicas, que poderiam utilizar no seu treinamento. E, além disso, a gente queria oferecer treinamento para os professores, né, e incluir esse simulador nas atividades obrigatórias das disciplinas. Isso já está acontecendo, tanto na pediatria quanto na clínica médica. Ele já está sendo utilizado na CLM5 e pelo menos 2 semiologias da pediatria. E também oferecer a possibilidade desse simulador ser utilizado nos cursos de extensão e nas disciplinas optativas, que é uma que a gente está montando agora, que é uma optativa só de ausculta, perpassando por todos os períodos. Isso nós vamos oferecer no início do ano que vem. Esse é o simulador Harvey, vocês podem notar que, até pelo tamanho da janela, né, dá para a gente ver que ele tem um tamanho muito real, então isso é importante, ele não é uma coisa pequenininha, diferente da realidade. É um tórax
absolutamente normal, né, que vai até a raiz da coxa, aí a coxa, as pernas ele não tem, porque não precisaria, e ele é explorado, vocês podem ver que aqui tem o manguito para o aluno medir a pressão arterial, e ele é estruturado, então, para começar com os quadros mais comuns, então, identificar bolhas cardíacas, B1, B2, hiperfonese de bolhas, desdobramento de bolhas, B3, B4, depois começando gradativamente para as auscultas mais complexas, né? Inclusive, ele chega em auscultas em que há mais de uma valvopatia, como eu vou mostrar daqui para frente. Então, esse aqui é muito importante vocês verem o modelo. Ele simula mesmo um tórax, um torso, né, real, e com isso ele traz a mesma dificuldade que nós teríamos para avaliar um paciente real, né, em termos de tamanho, posição, tudo é muito parecido com o real. Aqui é o programa básico dele. Olha, o programa básico dele tem 20 alterações da ausculta cardíaca, começando da ausculta cardíaca normal, sopro inocente, né? As alterações que podem ser observadas na hipertensão arterial, e aí ele vem aqui com uma série de alterações que são do programa básico. Mas ele pode ir para coisas muito mais complexas. Olha, as outras condições, quando tem valvopatias associadas, doenças congênitas, as síndromes isquêmicas, que podem aparecer com diversas alterações, né? Então, olha, reparem que é um programa bem extenso e tem um detalhe que eu acho interessante. Eles colocam a ausculta numa frequência cardíaca de 60, que a pessoa ouve bem, tudo separadinho, para entender bem os sons, e depois coloca numa frequência de 90. Porque na vida real, nós temos frequências muito diversas. Eu não põe assim no ataque cardíaco de 120, por exemplo, mas põe enquanto o ouvido, de uma forma que o nosso ouvido ainda pode distinguir, mas põe em frequências mais baixas, para o primeiro treinamento, até o ouvido acostumar, e depois põe o mesmo problema em frequências mais altas, você ficar esperto. Mais ou menos isso. E aí, ele tem tudo isso, e aqui é muito interessante, porque o treinamento pode ser individual, a pessoa pode ir lá, utilizar o Harvey, ficar sozinha lá, basta ligar, é muito simples de manipular o Harvey, a gente liga, escolhe o programa, escolhe a alteração da escuta que quer, então não tem muita complicação, ele é muito fácil de mexer. E o que acontece é que a pessoa pode treinar sozinha, porque tem todo um sistema para acompanhar o treinamento dela, pode treinar em grupo. Aqui é a forma mais comum da gente utilizar o Harvey, em pequenos grupos, principalmente agora, né? Que a gente tem a Covid, o Harvey continua sendo utilizado com grupos bem pequenos. Vocês vão notar que todos estão com microfone, mas esse microfone está ligado ao programa, então ele responde ao programa. Então, você, ao colocar nos focos de ausculta, esse estetoscópio, que é um estetofone, na verdade, ele vai captar os sons naquele determinado foco para aquele programa escolhido. Então, ele vai variando, vocês estão aqui, não dá para ver direitinho, mas eu vou mostrar nos próximos slides o estetosfone, né, que acompanha o Harvey. Então, ele pode ser usado em treinamento de grupos pequenos. Esse é o estetosfone, aqui está escrito errado. Ele vem com esse fonezinho, a pessoa coloca, mas vem um fonezinho, e esse fonezinho é acoplado aos locais, o professor vai mudando o estetoscópio para os locais de ausculta, porque tem um professor, vocês podem reparar que o professor tem um estetoscópio diferente, ele vai mudando os locais de ausculta e transmitindo para esse estetosfone. Então, escolhe lá estenose aórtica, e aí todas as alterações vão aparecer no Harvey. O professor vai mudando o seu estetoscópio de ensino para os vários focos e os alunos vão escutando no estetosfone, tá?
Ele também se adapta a treinamentos em grupos maiores, isso é importante, pode estar associado a demonstrações, depende muito de como o ambiente de simulação é criado. No LabSim, vai ser possível fazer esse tipo de apresentação do hardware. Numa sala grande, com várias pessoas assistindo, o som sendo transmitido para todos, nos alto-falantes, e a apresentação dos casos nas telas, exatamente como está aqui. Então, é outra possibilidade, porque aí você pode treinar muitas pessoas simultaneamente. Você pode fazer individualmente, pequenos grupos, em grandes grupos, com demonstração, bastando ter infraestrutura para isso. O hardware, ele se comunica, né, com esses locais de wireless, e aí você pode fazer uma aula para 100 pessoas, todo mundo está escutando a mesma coisa. Isso é muito interessante e é muito promissor, né, para quando acabar a pandemia. Aqui são os recursos do hardware, né? Esse modelinho aqui, o cabelinho dele está bem feio, o nosso está um pouco mais bonitinho, mas a pessoa pode avaliar o pulso jugular de acordo com a patologia que está sendo estudada, pode avaliar a pressão arterial, né? E pode avaliar também os pulsos femorais, porque como ele tem até a raiz da coxa, o torso até a raiz da coxa pega os pulsos femorais. Então, a gente pode avaliar os pulsos femorais das doenças cardíacas. Aqui são os focos de ausculta, né? Aqui mostrando mais a parte do que é ventrículo direito, ventrículo esquerdo. No próximo slide eu vou mostrar os focos valvares. Reparem que aqui eu tenho vários focos, né? Então, inclusive permitindo que a gente escute sopros irradiados. Então, vamos supor que você tenha um sopro de estenose aórtica, ouve bem no foco aórtico, mas ele se irradia para a carótida direita. Então, lá na carótida direita, também se for colocado o estetoscópio, vai ser possível perceber a irradiação do sopro. Então, é tudo muito realístico, muito parecido com a realidade, o tamanho é respeitado, as alterações são muito bem apresentadas e foram muito bem estudadas até chegar neste modelo que a gente conseguiu comprar, e certamente o hardware ainda vai evoluir, né? Mas a gente comprou tem 4 anos o hardware e ele já está inserido, né, como eu já disse, em algumas disciplinas. E além dos focos de ausculta, ele permite que a gente faça ausculta pulmonar, e essa ausculta pode vir separada dos elementos da cardiologia, ou pode vir acoplada às doenças cardíacas que são apresentadas. E assim, é muito interessante, porque ele permite uma coisa que é uma das coisas difíceis de ensinar, a gente ensina lá na semiologia, que é a palpação do ictus cordis. Ele tem o ictus cordis, a gente pode palpar. Ele tem frêmitos também, sopros de grau 4 para 5 que apresentam frêmitos, ele consegue apresentar o frêmito também. Então, assim, a parte de palpação do tórax é de uma riqueza enorme, porque nem sempre a gente vai ter isso na vida real, no ambulatório, uma diversidade tão grande de casos, e ele apresenta casos diversos, com todas as alterações, inclusive as alterações palpatórias, que é bem interessante. Aí, o que nós fizemos, e agora a gente está acoplando para o curso que a gente vai oferecer ano que vem, é adicionar recursos de imagem e de vídeo àquilo que o hardware já tem. Então, nós produzimos alguns vídeos de ausculta cardíaca, inclusive foi para a UnaSUS, eles estão disponíveis e livres na biblioteca da UnaSUS e na biblioteca Ares, que fica na plataforma do Unescom. Então, nós produzimos esses vídeos. Agora eu preciso do Guilherme, porque eu acho que esses vídeos estão no YouTube. Guilherme, vou chamar ele aqui no... Pessoal, eu vou colocar aqui agora o primeiro. Tá. Esses vídeos completos, eles estão com narração. Eu trouxe os que tem só a parte de vídeo mesmo, para vocês verem a riqueza. Mas se vocês entrarem na plataforma Ares, vocês podem baixar todos esses vídeos com narração feita por um profissional. Vamos lá para o primeiro. Vamos lá. Primeiro deve ser de bulhas, né? Não sei.
tá bem rápido, hein? Aqui nós produzimos esses vídeos, ele está meio desconectado, tá, gente? Nesses vídeos nós acrescentamos todas as alterações gráficas de ausculta, onde que aparece o sopro, as alterações fisiológicas, Guilherme. Sim, eu vou colocar o segundo, aqui, esse primeiro... Mas eu nem expliquei o primeiro. Ah, tá, é porque ele é 26 segundos, vou repetir ele aqui novamente. Tá bom. Aqui estenose aórtica. Então, a curva de pressão do lado esquerdo, que é o lado esquerdo que está afetado, né, pela estenose aórtica. E então as curvas de pressão do lado esquerdo, a curva de ventrículo esquerdo, a curva aórtica, as bolhas, aquelas maneiras da gente fazer a representação das bolhas e os sopros. E o vídeo final, porque não daria para apresentar ele inteiro aqui, ele é todo narrado, e ele foi todo minutado, para que as pessoas pudessem parar a hora que precisasse para poder aprender um determinado som dessa ausculta cardíaca, relacionando com as curvas de pressão ventricular, aórtica, atrial, aqui entrou a atrial esquerda. Tá? Então, assim, fica muito completo. A gente adiciona esses vídeos ao ensino com Harvey e a gente tem tido resultados, assim, muito bons. Pode passar o segundo, Guilherme, por favor. Esse foi de estenose aórtica. Esse de insuficiência mitral. Aí aqui as curvas de pressão são as curvas também do átrio esquerdo, da aorta e pulmonar, né, que os que são afetados mais diretamente. E embaixo, que infelizmente aqui para mim, agora dá para ver. Aqui embaixo a gente vê as bolhas, né? A representação gráfica das bolhas e a representação gráfica dos sopros, além de ouvir os sopros. Pode passar de novo, Guilherme? Porque uma vez é pouco. Você repare que esse som é bem diferente do anterior, que era da estenose aórtica, um som mais agudo, né? De sopro mesmo, que é o sopro da insuficiência mitral, mostrando ali o refluxo no desenho anatômico, né? O refluxo do sangue para o átrio, durante a sístole. Agora nós podemos ir para os dois de bolhas cardíacas. Tá vendo? O foco aqui são as bolhas. B1, B2, seus componentes, né? Aórtico, pulmonar, principalmente ali B2. Então, tá vendo? Não tem sopro. Então, o aluno começa primeiro com os vídeos de bolhas. Aí ele vai no Harvey para o programa de ausculta normal. E ele pode associar as imagens desse vídeo, todas as curvas de pressão, toda a representação gráfica com aquilo que ele está escutando, né, no Harvey. Então, essas aqui são as bolhas cardíacas normais na expiração, mostrando a diferença da inspiração e da expiração. Todas as 4 válvulas são representadas, né, mostrando aí quais que são tricúspides, né, quais que são bicúspides, como que é, né, as semilunares e as válvulas aórtica e pulmonar. E por último, trouxe mais um vídeo sobre bolhas. Também nesse modelo agora, o outro foi na expiração, agora na inspiração. Aqui especificamente mostrando na inspiração o desdobramento do componente aórtico e pulmonar da segunda bolha. E a gente tem na narração uma explicação para tudo isso. Que a narração não daria tempo, eu teria que mostrar o vídeo bem longo, porque na narração a gente volta no vídeo várias vezes, né?
Então, o importante é que esses vídeos são de uso público, todo professor pode baixar esses vídeos já narrados e acrescentar esses vídeos às suas aulas, né? Eles foram produzidos por profissionais do SETES e do NESCOM, esses vídeos, orientados por mim. Deu um trabalho danado, vocês não imaginam o trabalho que deu para todo mundo fazer esses vídeos. Nós temos 14 vídeos. Então, nós temos, primeiro, apresentando as válvulas cardíacas, depois as bulhas, depois nós temos 2 aulas de ciclo cardíaco, vista sob o ângulo do coração direito, sob o ângulo do coração esquerdo. Temos as principais valvulopatias, né, insuficiência estenose mitral, insuficiência estenose aórtica, e vai. Então, tem um material muito precioso que foi produzido dentro da faculdade, por professores e técnicos da faculdade, que tem uma tecnologia de primeiro mundo e que a gente já está utilizando. Muitos professores já baixaram os vídeos e vão utilizando junto com as aulas do Harvey. Então, a próxima disciplina que a gente vai apresentar, que vai ser um tópico ainda, né, vai ser exatamente para verticalizar, né, o ensino da ausculta, não vai ser mais ligado à semiologia 1, nem 2, nem 3, mas assim, a qualquer aluno em qualquer período, e nós vamos utilizar essa metodologia, utilizar os casos clínicos do Harvey, o manequim do Harvey, nós temos até um estagiário que está ajudando a montar, e também todos esses vídeos que podem ser apresentados narrados, completos, estão disponíveis, e podem também associar esses vídeos mais simples, né? Porque às vezes a narração atrapalha um pouco a escuta, então muitas pessoas gostam de ver também o vídeo sem a narração, para a narração não prejudicar. Mas a narração ela foi feita com muito cuidado, para não escorregar em nenhum erro, né? Fisiopatológico, ela toda minutada, toda sincronizada com os eventos, e tem sido assim, uma experiência muito gratificante, não só a experiência do Harvey em si, mas também a experiência da gente enriquecer a simulação do Harvey com a utilização de vídeos de alta eficácia, assim, de alta qualidade, na verdade, é o que eu queria dizer, produzidos por professores e técnicos da Faculdade de Medicina da UFMG. Como eu disse, para produzir esses vídeos, participaram, né, técnicos do SETES e do NESCOM. Então, assim, só para terminar, né, a gente está numa era em que a gente realmente precisa da tecnologia para o ensino, tanto na graduação quanto nas residências, né? As pessoas estão sedentas das várias formas que a tecnologia pode propiciar a educação na área da saúde e na educação médica mais especificamente. E o Harvard veio como um sonho de muitos anos, que se concretizou e que agora está sendo utilizado por um grande número de professores atualmente nas disciplinas de semiologia. Então, é uma experiência muito gratificante. E com a associação dos vídeos, isso tem se mostrado assim, mais eficaz ainda, porque o aluno vai entender não só a ausculta que está ali, ligada ao caso clínico, como a fisiopatologia mostrada com detalhes nos vídeos animados, né, que eu mostrei aqui, e que ajudam demais a entender os diversos aspectos da ausculta cardíaca, principalmente aquelas que são mais complexas. Então, eu trouxe aqui a nossa experiência. Estou disponível para perguntas, se vocês quiserem. Professora, muito obrigado, né? Muito obrigada, né? E assim, eu não sabia, né, disso tudo. É bom que a gente vai vendo os projetos que tem, né? Eu não conhecia. Então, assim, sensacional, né? E só para eu não me esquecer, o nome da plataforma é Ares? Oi? Aquela plataforma. Ares, ARES. Ares, eu vou escrever aqui no chat. É só entrar no site do NESCOM
procurar o curso de cardiologia da UnaSUS, e lá fica disponibilizado na biblioteca, fica disponibilizados esses vídeos ligados ao curso de cardiologia. Não precisa fazer o curso para pegar os vídeos, não, eles estão disponíveis. E é aberto, professor? Aberto. Ô, Gisele, eu acho que a Gisele está aqui. A Gisele é de Pernambuco. É da Universidade Federal de Pernambuco. É Ares. Ares, A-R-E-S. Assim, professora, está no chat. Ah, tá. A Gisele já entendeu, a professora Gisele lá de Pernambuco. E eu fiquei assim com uma dúvida. Esses estetosfones. Estetosfone. Vários. Ele vem com vários? Ele vem com vários? Você pode comprar o tanto que quiser. Nós compramos 20. Por que a gente comprou 20? Porque a gente pensou assim, nós vamos botar 10 alunos, né, fazer grupos pequenos. Pensamos nos grupos de semiologia, mais ou menos. Aí a gente comprou 10, e como o dinheiro só vem uma vez, né? Aí a gente comprou mais 10 para ficar de reserva. Aí se estragasse alguma coisa assim, a gente teria mais 10, não precisaria de outro aporte, de sair assim, caçando outro aporte financeiro, né? Então, a Cacau mesmo sugeriu, São Rosário, vamos comprar 20, porque a gente fica com o plano B, caso estrague. Mas a gente pode usar os 20 de uma vez, entendeu? Se quiser uma turma maior. Agora, não tem jeito. Mas a gente tinha sonhado, e isso não é que estou falando que é sonho, não, porque é possível, é de dar aulas de ausculto para um grande número de pessoas, como naquela slide que eu mostrei, num salão nobre, assim, numa sala que seria no LabSim, né, que tem um salão grande, ali a gente colocaria o Harvey, ia passando os diapositivos, ia mostrando as alterações, e várias pessoas poderiam aprender ao mesmo tempo. Só que a pandemia cortou esse plano não pode ser feito agora. Mas acho que daqui a um ano, né, talvez a gente já consiga fazer dessa forma, beneficiando um número grande de pessoas. A ausculta é tão difícil, né? Verdade, muito difícil. A Gisele está perguntando também aqui, professor, pode usar, ela tem uma dúvida, teria usado o estetoscópio comum. Existe um estetoscópio meio que comum no Harvey, que é o que o professor usa, ele que capta os sinais que estão ali. Alguns sinais são audíveis no estetoscópio comum, mas não, eles não ficam tão bons quanto com o estetoscópio do Harvey, que é feito especificamente para captar os sons que estão ali naquele programa. Então, fica sempre uma pessoa com estetoscópio, que parece comum, mas é o que mais se adapta ao que está ali no Harvey, e os outros ficam com estetosfone. Mas, assim, o estetoscópio comum não capta todos os sons da mesma maneira que o estetoscópio que é apropriado para utilizar com o Harvey, porque já vem dentro, ele já vem todo dentro do programa, né? Do programa de ausculta do Harvey. Tudo já é montadinho para utilizar os anexos, por assim dizer, que estão ligados ao Harvey. Entendi. Alguém será que quer perguntar mais alguma coisa, gente? Pode abrir os microfones, pode escrever no chat. Esses vídeos, então, são de domínio público, né, professor? Eles são esses sons o Harvey, não? Eu não entendi, não. Foi isso. Esses sons, nós não tínhamos o Harvey quando eles foram produzidos. Tá. Eles são sons que é de domínio público também, que a gente tirou de alguns sites da internet que permitiam que a gente retirasse. E tanto é que a gente não tem os mesmos sons do Harvey. Eles foram produzidos um pouquinho antes para um curso de cardiologia da UnaSUS. Eles são todos da minha autoria, sou a autora deles, e assim, eu levei mais ou menos 4 meses, assim, 4 a 6 meses para produzir esses vídeos, com um dos profissionais do SETS, que fez toda a animação, um profissional do Nescom fez a minutagem e a narração, né? A narração fui eu que produzi os textos e fui falando nesse segundo até, e minutagem, né? De segundo tal, fala isso. Você imagina o trabalho que deu. Eu lembro que a narração com a minutagem, eu levei 25 horas ininterruptas, eu não levantei nem para almoçar.
porque senão Nossa. perdia o prumo, né? Você perdia o ritmo, né? Então, eu me lembro que eu levei 25, eu contei, na hora que eu sentei e a hora que eu parei, eu levei 25 horas seguidas, praticamente, só para ajustar a narração que eu já tinha feito com o caminhar do vídeo, para outra pessoa saber exatamente como narrar, em que tempo narrar, qual velocidade dar na voz. Então, vocês imaginem assim, para o narrador também foi muito difícil. Ele tinha que juntar... Os vídeos apresentados eram os que não tinham, que tirou o som, né? Os que estão, não, esses eles não têm narração. Tá. Porque os de narração é bom ver ele completo, porque aí explica tudo da doença. Então, assim, estenose mitral. Aí fala da etiologia da estenose mitral, depois fala as alterações mais importantes, hemodinâmicas mais importantes da estenose mitral, depois começa a falar do sopro, o porquê do sopro, por que o sopro dá durante o diástole, por que é um sopro de baixa frequência, por que as bulhas estão alteradas, quais bulhas e por quê. Então, vai sendo todo explicadinho ao longo do vídeo. Aí, na hora que fala assim, a bulha tal está hiperfonética, aí vem uma luzinha e aponta para a bulha que está hiperfonética, para o aluno ver. Então, ele é todo editado. Então, foi realmente um trabalho feito a muitas mãos, porque eu precisava do profissional que fizesse os vídeos animados, como ele fez, acoplasse os sons que eu tinha encontrado na internet aos vídeos. Olha o trabalho, gente, que Deus, vocês não calculam. Ele tinha que ajustar o tempo também da ausculta que estava lá na internet com o nosso tempo de vídeo, que é outra coisa. Então, esse foi para trabalho de base, teve que ser acompanhado, claro, né? Porque fui mostrando as curvas de pressão. Infelizmente, esse profissional, ele assim, deslancha muito rapidamente, entende tudo e faz com muita maestria. E depois o narrador, que também era muito experiente e formado exatamente em vídeo. Entendi. Então, ele conseguiu fazer esses pedacinhos e ficou muito bom. Então, eu recomendo que vocês se interessarem, que vocês vão lá e baixem o vídeo, é de uso público. Eu acho que no meu currículo Lattes também, está lá nas produções, tem um link. Ok. Obrigada, professora. Professora, quando o Raven ele pode ser usado por um número maior de pessoas, é porque eu não entendo mesmo, né? Eu mexo com os outros manequins, o Raven eu não tive oportunidade. O som, ele produz um som? Produz o som. Aqui, o som fica na sala, né? O som fica na sala. Não, quer ver? Olha, vocês têm uma demonstração aqui. Nós não fizemos isso ainda, tá vendo? Aqui está o Harvey, tem alguém explicando e colocando o estetoscópio nos lugares certos. O estetoscópio que vem com o Harvey. Tá. Aí, na hora que a pessoa que está explicando coloca o estetoscópio, vamos supor assim, no foco áudio, aí vai aparecer no som da sala, porque ele tem todo o sistema para transmitir os sons via wireless. Aí aparece o som na sala e pode estar acoplado, aí não dá para ver, mas se for um caso clínico, pode apresentar ali, pode estar correndo atrás o ecocardiograma. Aí pode apresentar o eletro, o eco, né? E ele é pesado? Ele é pesado? Ele é pesado? Tamanho real, né? O Harvey, na hora que eles venderam, eles falaram que tinha 42 quilos. 42 quilos é o manequim. A coisa que vem embaixo dele, tem uma caixa embaixo, tá vendo? Olha a caixa dele. Deixa eu ver se o outro slide mostra a caixa melhor. A caixa é pesadíssima. Essa coisa cinza que tá aqui, é a caixa dele, é o sistema todo tá aqui. Nossa. Eu acho que pesa uns 100 quilos. Entendi. Então, não é qualquer mesa que segura o Harvey, não. E nem manuseio, né? Não, é um rapaz bastante robusto. Nós tivemos que colocar naquelas mesas, inicialmente, naquelas mesas mais antigas da faculdade, que são de madeira maciça, para aguentar o peso. Bem interessante. Mas ele foi vendido como um manequim de 42 quilos, mas era só... da caixa, né? É só o manequim. A caixa que permite fazer tudo que ele faz, ela é pesada, muito pesada.
E ele vem com um computador, né? Esse computador tem que estar ligado também para que ele funcione adequadamente. É. Eu vou conhecer o Ravi agora, me entusiasmei de conhecê-lo. Vale a pena, e eu assim, estimulo muito as pessoas a baixarem os vídeos, porque assim, eu já mandei para alunos meus, alunos do Eletro, eu tenho o quê? Quase 200 alunos de Eletro, né? Eu mando, mas eu acho que eles não abrem. Uhum. Quando um ou outro abre e vê, fala, nossa, mas é muito bom. Eu acho que assim, essa coisa que é meio dada de graça, assim, ó, não, pode ir lá pegar, ninguém valoriza muito, não. Mas é o trabalho da universidade, a gente transmitir o conhecimento, o saber, né? Então, esses vídeos estão disponíveis para todo mundo. Verdade. Mais alguém, gente? Aqui no chat, muitos elogios, né? A aula foi brilhante mesmo. E, ô Guilherme, depois você só escreve. Você deixa lá para mim o negócio da presença, para lá da Ruth? E eles têm que colocar a presença até meia-noite de hoje, sabe, professor? Se Ah, estiver tá. aqui. Se a gente conseguir. Aqui, tá aqui, ó, na tela. Tá na tela, tá, Débora, que eu acho que me pediu foi Débora. E aí a gente faz. Professor, eu agradeço, eu acho que foi muito brilhante, assim, eu acho que a gente vê, assim, eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, sempre a Cacá fala, manequim Rave, mas eu não tive a oportunidade. E as simulações que eu trabalho, igual eu já tinha falado, né, no início, são manequins de ressuscitação cardiopulmonar, né? Ah, Então a sim. gente tem manequins que acaba que a gente está vinculado mais a situações de urgência e emergência. Isso, é verdade. Mas E eu esse achei sensacional. Até o cabelinho dele eu achei lindo. Assim. gente, eu brinquei aqui com a Flávia no início, porque assim, eu estou namorando o Harvey desde o final da minha residência, né? Que esse namoro longo. Aí, quando fez o projeto, falei que era noivado, estava noivando com o Harvey. Quando ele chegou, eu falei que era casamento, tinha casado. Acho que agora nós estamos fazendo, acho que é bodas de papel, alguma coisa assim. Mas temos uma boa convivência. Daqui a pouco que bom, né? É. O Rafa é sempre masculino, né? É. O manequim. É Tem sempre a masculino. mulher, a Não mulher não tem. sei se você é a esposa dele, mas Não, é sempre masculino. não é versão feminina, não, né? Não, não tem. Acho que é porque também por causa da mama que teria que Mama simular, de né? Dificultaria um pouquinho. então tá. O Mas professor, agradeço então, muito, viu, pela oportunidade de mostrar esse projeto, de coração, literalmente, né? mas muito, muito obrigado pela oportunidade de tê-la falando conosco, né? E muito, muito obrigada mesmo, né? Esse é um projeto de extensão que a gente tem e também pela rede universitária de telemedicina, que o projeto é vinculado à rede, né? Então, muito obrigado, viu, professora? Até uma próxima. Espero trazê-la mais vezes, tá? Pode trazer. Tem outras coisas do AVAS 21 que a gente trabalhou ao longo da pandemia, deixar, que já está aqui anotado aí para a gente poder... Temos muitos produtos aí tecnológicos. Isso mesmo. Um abraço grande, gente. Gente, muito obrigada pela presença de todos, tá? Por favor, não esqueçam da presença, de registrar a presença, colocar o e-mail bem certinho lá, que é por onde a gente vai encaminhar os certificados do Senex, tá? Então, muito obrigada. Guilherme, sem você, esse momento não existiria, né? Você é fundamental. Sem você, eu não sei nem abrir a plataforma. Muito obrigada, viu, Guilherme, mais uma vez aí por estar conosco. Obrigadão, Guilherme. Um abraço. Até a próxima, gente. Boa tarde para todos, viu? Beijos.